10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Estamos aqui. Segunda-feira. É o 4 de setembro de 2023. Esse fundo aqui é relativo à nossa Semana Farroupilha e à independência do Brasil. Tudo de bom que nós podemos estar aqui conversando com vocês, homenageando essa data e iniciando o nosso programa da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Temperatura, embora estejamos no inverno, temperatura de verão, 20 graus. Mas tudo é graças às chuvas torrenciais que caíram tanto no nosso domingo quanto na nossa segunda. Choveu o dia inteiro, inundações, alagamentos estão acontecendo em muitos lugares da nossa capital do Rio Grande do Sul, aqui em Gravataí, no Rio Grande todo. Já contabilizaram 4 mortes em decorrência desses temporais, inundações, transtornos imensos. É muita tristeza, mas nós temos que continuar com a nossa alegria por sermos privilegiados e estarmos conversando. Isso é muito bom e é por isso que eu peço que vocês devem estar conosco, comentar, compartilhar, dar a sua opinião, trocar ideias, trocar informações, e é por isso que nós sempre contamos com vocês, que são o objetivo principal. Que curtam também e deem aquele like de positivo. Claro que estamos pelo canal do YouTube, como sempre, de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Falaremos de assuntos os mais variados possíveis. Quanto às inundações que estão acontecendo aqui no nosso Rio Grande, o presidente atual já se pôs à disposição para se colocar de ajuda financeira, porque perdas aconteceram e acontecerão ainda, porque as chuvas persistem, segundo previsão, ainda por esta noite. Amanhã, embora diga que teremos tempo nublado, mas continua aí com a previsão de uma parada. Mas lá no final de semana, novamente, a previsão de chuva a partir já da sexta-feira. É a nossa meteorologia e estamos no inverno. E com essa temperatura de 20 graus, imaginem só o que é a nossa natureza. Mas aqui nós gaúchos temos que estar com o corpo preparado para tudo isso. Esse estúdio lindo que vocês devem estar vendo, temos que comentá-lo. Esse aqui é só do preâmbulo. Lá no estúdio 1, aquele em que eu interajo com vocês, temos também um outro estúdio inédito. Estúdio 2, aquele em que nós lemos a nossa sinopse, também inédito. Toda a qualidade é dedicada a vocês. Por isso que nós temos, além dessa qualidade de imagem, também de som. Graças a Deus e a vocês que nós temos toda esta qualidade. Mas dentre as informações que nós teremos, inevitavelmente, notícias boas, notícias ruins, mas elas estão aí e nós estamos aqui para informar a vocês, para facilitar, para que vocês não tenham necessidade de estar folheando o seu jornal. Assistam o nosso programa, né? Tranquilamente. Segundo o noticiário, que eu acho muito difícil, é que o partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, estuda alianças com petistas em 2024. E o movimento desagrada bolsonaristas, com certeza. Eu acredito que seria inviável, mas a política, infelizmente, é desta forma, ter que fazer fusão ou até união com inimigos para que vençam as eleições, é triste e lamentável. Mas a nossa política, nós esperamos qualquer coisa. Também o governo prepara a criação do Enem, dos concursos públicos. É complicado, se você quiser entender. Nós aqui no nosso programa não temos tempo para explicar, que uma coisa é bem complexa, né?
Isso aí são notícias que estão em foco. Também que as vendas de automóveis no Brasil têm uma alta de 9,2% no ano. O presidente Jair Bolsonaro será submetido a 2 cirurgias no dia 12 de setembro em São Paulo. Será que aquelas pessoas que disseram que era uma simulação não deveriam ser processadas ou estarem naquele inquérito das fake news do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes? Porque isso também eram fake news. Muitas pessoas, políticos, pessoas importantes, pessoas do povo, pessoas insignificantes, alegaram que seria uma simulação, que foi uma simulação aquela tentativa de homicídio que ele sofreu por aquele Adélio Bispo, né? E até hoje não se sabe se ele era o lobo solitário, muitas coisas dúbias. E está aí, ó, mais uma fake news que está decorrente agora, né? O Brasil também passará por uma sabatina na OCDE sobre o acordo contra suborno transnacional. Também é uma notícia complexa, mas está no noticiário e nós estamos dando a vocês. O Pix, ele tem mais de 1,2 bilhões e foi o maior desde o lançamento, e o valor médio das transações é de R$200. Quem disse isso é o presidente do Banco Central. O mercado financeiro aumenta para 2,56 a estimativa de crescimento do PIB brasileiro neste ano. A previsão para a inflação também sobe. Claro, com certeza, com o reajuste de combustíveis, vários reajustes que tem aí que interferem diretamente na nossa economia. O presidente Lula, presidente atual do Brasil, tem uma agenda intensa neste mês, com viagens a 3 países: Índia, Cuba e Estados Unidos. O pessoal espera, os brasileiros, que o presidente Lula agende alguma das viagens aqui pelo nosso Brasil, onde os problemas são cada vez mais decorrentes. Então ele deveria se preocupar também com o nosso Brasil. O Brasil também perde mais de 400 mil empresas no primeiro semestre desse ano. É a crise que se assola no nosso Brasil. Mas as autoridades responsáveis pela nossa economia, pelo andamento do nosso Brasil, parece que estão ignorando isso. O ministro Fernando Haddad aparece nas redes sociais tocando violão. É igual a cigarra, canta o tempo todo das nossas fábulas, enquanto a formiga trabalha de sol a sol. Depois de setembro, 2023 ainda terá mais 4 feriados nacionais em dias de semana. Isso aí, como vocês devem saber, as pessoas, o trabalhador gosta desse feriado no meio da semana, mas para a nossa economia é uma perda imensa. Também morreu o ex-ministro da Justiça e ex-secretário nacional dos Direitos Humanos, o José Gregory. É uma perda para a nossa política. Também um racha no G20 sobre a Ucrânia é um desafio para o Brasil no comando do bloco. Porque a Ucrânia está sofrendo pressões intensas, cada vez mais acirrada a guerra, naquele ataque incabível, que não tem cabimento, que a Rússia fez ao seu território e conta como um jogo de videogame, fase 1 e fase 2. Até hoje não admite que seja uma guerra que esteja acontecendo, mas a perda de vidas de soldados, que não tem porquê também, soldado não é feito para perder a vida, e também de civis, que tem o mesmo valor, são perdas, milhares de pessoas de ambos os lados, quando eles esperavam que do lado da Rússia quase que não teriam perdas, mas estão havendo muitas perdas de vidas, de materiais e de tudo que é o material de guerra, que é triste e é lamentável. Também a Câmara dos Deputados tenta votar a taxação de apostas
esportivas e juros do rotativo do cartão de crédito em semana pré-feriado. Inclusive o Arthur Lira disse que hoje todos os deputados deveriam comparecer lá na Câmara dos Deputados para essa eleição. A ministra da Saúde, ela diz que a vacinação é um ganho civilizatório. Isso também nós sabemos que realmente é uma necessidade, mas ela é a ministra da Saúde, né? O Ministério Público solicita ao Tribunal de Contas da União, ao TCU, a devolução de presentes recebidos por Bolsonaro durante o mandato. Eles enumeraram na imprensa ali vários itens que deveriam ser devolvidos, mas parece que a devolução de um material não pode ser listados, né? Já que eram 11 containers do ex-presidente na época, e agora o atual presidente Lula, que diz que ele mesmo diz que carregou 11 containers, aí parece que esses não podem ser listados. Mas é uma informação que eu estou dando ao Ministério Público Federal e que faça essa solicitação, investigação e também a solicitação ao TCU. Tá aí uma informação a vocês. Claro que vai dar trabalho listar toda essa quantidade de objetos que tinha, mas do ex-presidente Jair Bolsonaro tá fácil, e mesmo porque o bombardeio contra ele é grande, então mais um bombardeando, tanto faz. Parabéns, Tribunal de Contas, estão resolvendo o problema do nosso Brasil, com certeza. O desfile do 7 de setembro terá um super esquema de segurança para Lula, mesmo sem alerta de risco, como houve lá no 8 de janeiro. Mas o presidente disse que quem usa arma é covarde, e quem tem um aparato desses, como seria denominado? Eu não saberia dizer, deixo para vocês. E um público selecionado, eles esperam mais de 30 mil pessoas, mas eu acho que se não houver uma premiação ou alguma benesse oferecida, eu acredito que esse número vai ficar quase igual ao aparato policial. Além de que já foi dito que bem próximo ao palanque oficial terão mais de 20 autoridades convidadas, são só pessoas selecionadas. Então, tudo isso está havendo. Mas aquela frase ali eu ainda deixo para vocês decidirem e dizerem alguma coisa. O Banco Central do Brasil também prevê o uso do Pix com pedágios, ônibus e compras parceladas. Quer dizer, o Pix vai ser usado em todas as situações, se já não é, né? Mas são notícias. Com um sistema digital interconectado, não há razão para a moeda única. Quem disse isso é aquele economista que muito entende, que é o presidente do Banco Central. O Ministério da Justiça recebe imagens da agressão ao ministro, suposta agressão ao ministro Alexandre de Moraes, e a Polícia Federal diz que com isso avançará nas investigações. Chegaram hoje, bem atrasado, aquelas imagens lá do aeroporto de Roma, na Itália. Mas a Polícia Federal já pediu que sejam enviados a ele, vai ao Ministério da Justiça, né? Mas que seja enviados à Polícia Federal na íntegra, uma cópia, que não aconteça igual aquelas câmeras lá das esplanadas lá, que parece que que não sejam apagadas, né, essas imagens. Então, que seja atendida a Polícia Federal. Os setores também beneficiados pela desoneração não são os maiores empregadores. Quem mostra isso é aquele instituto, o IPEA. Na nossa seleção brasileira, o Antony, aquele excelente jogador, ele foi cortado da seleção em meio a investigações por agressão à sua ex-namorada. Também o Johnny, o jogador do Inter aqui, que seria convocado pela seleção dos Estados Unidos, como sabem, ele tem dupla cidadania, mas ele foi cortado por lesão. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, diante das chuvas que estão caindo, as pessoas que forem fazer viagem deverão se informar
quais as estradas que estão interditadas, porque muitas delas estão interditadas. Então, primeiro, se informe ali na internet ou naqueles canais que são de credibilidade. Como tudo é votado no oba-oba ou rápido antes de qualquer festividade, a Câmara dos Deputados também vai tentar aquela votação da taxação de apostas esportivas e juros no rotativo do cartão de crédito na semana pré-feriado. Como você sabe, semana pré-feriado é tudo a toque de caixa no oba-oba. O Rio Grande do Sul tem quase 6.000 vagas de emprego disponíveis nas agências da Fundação do Trabalho. Também a 40ª Expo Args, ela contabiliza mais de 1,5 milhão em vendas no Rio Grande do Sul. Também foi bem agitada e bem produtiva essa 40ª Expo Args. Querem notícias bobas? Temos também. A cantora Anitta, aquela cantora brasileira, a última era golpe. Ela disse ao falar sobre os seus planos para a vida amorosa ainda este ano. A Angélica fez uma declaração de amor a Luciano Huck, ao seu esposo, em comemoração ao seu aniversário. Aquela cantora Adele, grande cantora internacional, 35 anos de idade, e ela negocia a terceira residência, que é uma apresentação em Las Vegas, e poderá ser 6,2 milhões por noite o pagamento. Também nós temos que a Fátima Bernardes visita o Túlio Gadelha em Brasília e abre álbum de viagem. Notícias bobas também nós temos. Eles colocam o noticiário e nós somos obrigados a dá-las a vocês, mesmo a contragosto. Aqui no nosso Rio Grande, o governo do estado aprova o edital de privatização do Cais Mauá, em Porto Alegre. A PGR também reitera um pedido de condenação de mais 40 pessoas por atos golpistas, ainda considerando ali aqueles atos do 8 de janeiro. Também avança a privatização do transporte da região metropolitana do Rio Grande do Sul, em torno da nossa capital. Uma mulher foi atropelada e morta hoje por um caminhão do Exército. Foi em Sapucaia do Sul. Aquele artista da Rede Globo, o Kaique, que foi atropelado e o seu estado é grave, lá na Barra da Tijuca, no Rio. Ele atravessou, segundo as testemunhas, ele atravessou uma avenida com limite de 70 km por hora e fora da faixa de segurança. Segundo informações, ele estava num quiosque e foi buscar algo em seu carro. Um outro artista da Globo, que é testemunha, achou por bem não se manifestar ou se calar. É meio estranho que tenha acontecido isso. Uma testemunha, a primeira coisa que diz aos quatro ventos tudo aquilo que viu. Então pode ter havido uma imprudência. Também um delegado disse que suspeitos podem ter se assustado com o carro do Mingau, aquele componente da banda Ultraje a Rigor, que foi baleado, é um baterista, em Paraty, no Rio de Janeiro, e o seu estado de saúde também é grave. O crédito dos procuradores da Justiça também parece que não está muito bom com a atual gestão do presidente Lula. Aquela lista tríplice por competência que foi dada ao presidente Lula, ele já disse que vai ser ignorada. Ele que vai escolher o próximo procurador-geral da República, que será de seu inteiro arbítrio. E ninguém se manifesta. Se tivesse havido lá no governo anterior do presidente Jair Bolsonaro, seria um alarde imenso. Mas parece que o conceito da associação
não está nada boa. Mas com tudo isso, Jufa lá fora, vamos logo aos nossos amigos que estão interagindo. São as notícias que nós tivemos nesta segunda-feira no preâmbulo, mas teremos muito mais na nossa sinopse. E é para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, amigos, boa noite. Estamos aqui, agora ao vivo, para responder aos nossos amigos. Claro que as nossas edições já começaram, as nossas transmissões às 21 horas pontualmente. Nós tentamos manter esse horário de início e de final religiosamente para que continuemos tendo a credibilidade. Então, nesse momento, claro que eu não respondi aos outros, os nossos amigos manequinhas. Tá abaixo de chuva, agora houve uma melhora, uma queda brusca na temperatura, 16 graus neste momento. E a temperatura baixando é sinal de que haja uma redução de chuva, que o nosso interior está sofrendo muito. Houveram até mortes e tudo, destruição de casas, o que nós lamentamos. Mas, vamos ver, por enquanto a previsão é de que amanhã nós teremos dia nublado, mas lá na quinta, ou no feriado, ou sexta-feira, chuvas novamente. Se houver uma parada, será uma parada relativa. Tipo, quarta-feira promete, inclusive, sol. Nós esperamos por isso. Mas a temperatura lá de fora pouco importa. O que importa é a temperatura ambiente, que nós estamos aqui, num lugar privilegiado, e eu acredito que vocês também estejam num lugar igual ao nosso. É o que eu desejo a vocês e todos os nossos amigos que tenham conforto, comodidade e o privilégio de estarem conosco no nosso programa Pauta Livre nesta segunda-feira, muito chuvosa, transtornos imensos lá no Parque Harmonia, mas a prefeitura está fazendo o que pode, fazendo drenagem com carros lá de sucção, e muitos piquetes estão fechados e alguns até estão sendo abandonados, as pessoas estão desistindo. É triste e é lamentável, porque é um lugar comemorativo às nossas tradições gaúchas. E logo virá aí, por isso que eu esse estúdio também coloquei aqui, em homenagem às nossas tradições gaúchas, que lá no 20 de setembro é uma festividade nossa do Rio Grande do Sul, e o 7 de setembro, que é aquela
que os patriotas comemoram. Quanto a ir aos desfiles, aí eu acredito que não devam ou não devem ir, pelo menos não por recomendação minha. Eu já não ia e não irei realmente, mas por outras razões aí, a ideologia política ainda impera no nosso país. A direita perdeu as eleições, pelo menos é o que o Tribunal Superior Eleitoral decretou, e a esquerda assumiu, ou seja, o PT. E nós estamos aí. Primeiro diziam que não tinham contato, mas quando são idolatrados ditadores desse país afora, querer dizer que não são de esquerda não tem cabimento. Em outras épocas aí isso até era proibido. Mas nós estamos aí comentando, tecendo os nossos comentários e dando a nossa opinião. Se vocês tiverem alguma diferente ou contrária, ou até a opinião de vocês, digam para nós. Esse aqui é o Estúdio 2, estúdio lindo, em homenagem à nossa pátria. E agora sim, estou aqui. Estúdio 1 não é diferente, qualidade imensa. Assim o nosso programa tem essa qualidade graças a vocês. Primeiro por termos um público. Hoje também o pessoal está meio discreto, não estão comparecendo muito. Será que a chuva que afastou o pessoal? Até o Laurino Lispiti entrou meio atrasado, aí o Sanguiné e o Casal 20, a Janei e o Henrique entraram bem direto, primeiramente, já dando aquele lei dizendo, como o Lauri, que também sempre comenta, além de dar aquele like de positivo, que tem o nosso sininho, aquele que dá o sinal para vocês quando nós temos qualquer live. Mas eu dou uma retornada aqui também para tecer primeiro um comentário aqui no Estúdio 2. O Lauri no Speed se manifestou agora. Por exemplo, que o artista da Globo, Kaique Brito, ele foi, a situação dele ainda é grave, está respirando por aparelhos, foi lá na Barra da Tijuca, mas aparentemente parece que houve uma imprudência da parte dele, uma vez que ele atravessou uma via de 70 km por hora e fora da faixa de pedestre. Mas tudo isso pouco interessa, o que interessa é o estado de saúde dele, que nós esperamos que ele melhore, e logo, logo, é rápido. Também lamentável a situação do atleta Johnny, jogador do Inter, que ele tem dupla cidadania lá dos Estados Unidos, americano, e também brasileiro. E ele foi cortado da seleção em razão de lesão. Também a lesão que cortou da seleção olímpica, aquele grande zagueiro do Inter, é o Vitão, que está afastado, inclusive, das finais dessas partida muito importante da Libertadores da América. É lamentável e é triste o caso desses atletas que poderiam ter um maior destaque, porque colocar a amarelinha, isso aí dá um status muito maior, além de valorizá-lo muito mais para futuras transações. A CBF também, falando do futebol, ela desconvocou aquele jogador, o Anthony, por investigações de agressão à sua ex-mulher. Por enquanto tem a denúncia dela, está aí, e o caso está em caso de investigação policial, ainda não foi nem condenado, mas já a CBF o condenou. A vida particular do jogador, eu acredito que desde que o estado de espírito dele esteja em condições plenas, que ele não mostre uma deficiência dentro de campo, não tem por que prejudicar aí uma equipe com a sua qualidade ou o jogador em si, que ainda não foi julgado. Mas a CBF já toma essa atitude para desfazer comentários. É a lacração que persiste nos dias de hoje. A operação lá no Guarujá, a imprensa está sempre condenando, e a sociedade ordeira, com certeza, os moradores devem agradecer aos serviços bem prestados pela polícia, com a Operação Escudo. Mas tudo tem um fundo de ideologia, inclusive, que é contra, que inclusive bota repórteres escondidos em casebres lá para tentar denegrir a imagem da polícia, e a imprensa marrom dá uma notícia desta forma, olha aqui, ó. Operação Guarujá, é lá em São Paulo, né? Mortes pela polícia aumentaram, mas prisões e apreensão de armas não. Claro, eles deixam emburacado as armas e prisões, os marginais de lá
tentam disfarçar entre a população e fugir daquele lugar. É normal que isso aconteça, esse decréscimo desses números, mas a imprensa marrom, liderada pela Rede Globo, combatem o serviço policial. Chegam a dizer que pessoas estão abandonando aquela região em razão do aparato policial. Mas eu acho que as pessoas de bem estão agradecidas, porque conviver no meio da marginalidade, sendo intimidados pelo tráfico, eu acho que seria muito melhor estar com esse aparato de segurança que tem lá em São Paulo. Mas é a crítica normal. Também o Magno Malta, ele disse, ele é do PL, né? Mas a suposta possibilidade de o PL se unir ao PT para 2024, ele diz que se acontecer algo desta forma, ele abandona o PL, que é o partido em que pertence o presidente Jair Bolsonaro. Agora sim, vou lá ao Estúdio 1, quando são 21 horas e 35 minutos e a temperatura 15 graus. Está baixando vertiginosamente. Quando começou, nós estávamos a 20 graus. Então é isso aí a temperatura. Então vamos responder aqueles nossos amigos que já interagiram lá às 21 horas. Inclusive o número 1 hoje, foi rápido no gatilho, o Casal 20, também veio logo, mas simultaneamente apareceu a primeira edição dele, que primeiro ele dá aquele toque para ser o número 1 e depois ele tece comentários. É o Zé Sanguiné, esse homem que reside ali na zona norte de Porto Alegre, bairro Bela Vista. E ele diz assim: tô chegando junto. Boa noite a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. E depois aí ele diz que já curtiu o sininho e elogia o nosso cenário. Esse aqui também é digno de elogio, mas o lindo mesmo é aquele do preâmbulo, da qual ele se referiu, e eu fico agradecido. Todas as nossas edições dos programas, dos estúdios, embora que sejam, vocês sabem que eles são virtuais, mas nós temos um esmero especial para agradar a vocês. Já que a presença do âncora aqui, ou a fisionomia do âncora não ajuda em nada, nós colocamos esse fundo aí do estúdio que dá um up no programa. Mas que nada, o up no programa são vocês tecendo comentários conosco. A Janei Lima, também Zona Norte, claro que não lá próximo a Bela Vista, mas também Zona Norte de Porto Alegre, como é da Zona Norte o nosso amigo Alexandre Marques, que ainda não interviu conosco. A Janei Lima, esposa do capitão Henrique da Silva e Silva, boa noite, Severo, e todos participando do programa Pauta Livre. Logo depois entrou o seu esposo, pois é o Casal 20 da Zona Norte, assíduo espectador do nosso programa, e o capitão Henrique, eu não canso de dizer, é nosso amigo da turma CFS 1972, ou seja, o curso de formação de sargentos da Brigada Militar lá em Santa Maria da Boca do Monte em 1972. Hoje ele, capitão da brigada, a nossa turma, todos que sobreviveram até hoje, que já temos 50 anos, é a turma Sesc Centenário, e 50 anos de formação, né? Então muitos já perderam a vida nessa vida aí, né? Mas aqueles que estão conosco, cada vez melhor de saúde, melhor em situação financeira e socialmente evoluíram e muito. Por exemplo, nós tivemos a cirurgia de um deles, o Rivas, lá de Pelotas, que fez uma cirurgia no coração e com sucesso, da qual muitas orações foram feitas a ele. Essa turma é muito unida até hoje. Não foi só naquele ano de 1972. E eu também disse que já deu e já curtiu o sininho. O Henrique, muito obrigado, sempre conosco. Depois entrou esse sim, Zona Sul de Porto Alegre, bairro Guarujá, o meu irmão Coronel Severo, ou FIFA para os amigos, meu irmão Caçula, e ele diz assim: boa noite, um bom programa. O âncora sabe de tudo do Brasil e no mundo. Saúde a todos e uma boa semana. O nosso Parque Harmonia está sob a água. Realmente, isso aí eu já teci um comentário anteriormente, os tradicionalistas ali presentes estão com uma dificuldade imensa. Caminhões, a prefeitura está fazendo tudo que é possível para que
restabeleça uma situação boa, mas como eu já disse, se houver uma parada, que a previsão é de que amanhã só teremos tempo nublado e até a temperatura alta, quente lá no sábado, mas já na quarta digo, mas lá na quinta já prevê que teremos o reinício da chuva. É quase que tradicionalmente ter chuvas e com isso impossibilita daquelas grandes comemorações da Semana Farroupilha que acontece, semana que eu digo é lá no 20 de setembro, é o ápice do acampamento, mas no acampamento lá no Harmonia. Assim é a natureza e nós sobrevivemos a ela com certeza. Os manequinhas dando boa noite a todos os telespectadores, que antes eram de Cachoeirinha e agora de Gravataí. Boa noite, manequinhas, obrigado por estarem conosco. A hora que vocês intercederam, eu havia recém entrando ao vivo no programa, já havia compartilhado e comentado, tecido comentários com muitos dos nossos amigos. Mas agora estamos aqui. O Laurino Spitz, que eu havia comentado, que ele ainda não havia entrado conosco aqui, interagido conosco, lá de Nova Santa Rita, ele nos deu uma boa noite, amigo Severo. Um abraço e um clique no sino. E aquele like. O Laurino disse assim: amigo Severo, só na espera do dia 7 de setembro, aonde vou participar como membro da diretoria do Caju. E não estou preocupado com direita ou esquerda de política, pois sou eu que pago minhas contas. É isso aí, essa é a opinião do Laurino Spitz. E colocou depois posterior, né? Eu respeito as opiniões e posicionamento de todos, mas eu faço o que gosto e vivo da melhor forma possível, aonde não prejudico a ninguém. Mas pode acreditar, o Laurino Spitz, que a política te prejudica e muito. É por isso que tu não tens um grande salário. Agora, inclusive, aqueles que têm grande salário são chamados super ricos, são taxados pela política. A roupa que tu veste, o alimento que tu tem, tudo depende da política. E aquela pessoa que se tem como apolítico, não gosta de política, ele não pode reclamar de nada, é o teu caso. Não está reclamando de nada porque não tem direito. Tu diz que não participa e diz que não interfere, nem direita ou esquerda, e nós temos que nos posicionar como aqui. A nossa posição tem que existir, para A ou para B. Alguns têm essa posição de acordo com a conveniência, mas nós honestos, ordeiros e mantemos a nossa família, nós temos que nos posicionar e sempre do melhor lado conforme nós achamos. Então, a democracia e a liberdade, esta é incontestável, é a melhor coisa que nós temos no mundo, além da saúde. Saúde e liberdade e termos o direito de opinar a nossa opinião, isso existe. Então, temos que nos preocupar sim, porque a política interfere nisso. Chegará o momento, olha só o que está acontecendo com o Supremo, pessoas que simplesmente se manifestam, até aqueles que foram presos lá no 8 de janeiro, até vendedores ambulantes foram presos. E aí, então tem que se preocupar. Aquele que fica alheio a isso, realmente não tem direito a reclamar de nada. Mas pode mudar, não é quanto à opinião de A nem de B. Nós temos que ter uma opinião, sim. Os manequins dizem assim, ó: Severo, será que pode ocorrer manifestações no 7 de setembro? Olha, se depender da nossa opinião, ou se vale alguma coisa, nós achamos que não deverá haver protesto em hipótese alguma. O que está dito é que poderá haver um esvaziamento. Um esvaziamento nessas comemorações, só isso. Quanto a protesto, a gente não concorda. Protesto normalmente não leva a nada, mas multidões que vinham em Brasília, agora com todo um aparato policial, eles pensam em ter 30 mil pessoas, e pessoas quase que selecionadas. É muito pouco diante disso. E aí, tudo bem. Aí, vamos lá. Mas o Laurino Spitz se manifestou, disse assim: amigo Severo, existem as exceções. Mas claro que as exceções existem, como as opiniões existem. Mas só que não é algo legal, ainda mais tu que servisse as Forças Armadas, estás sabendo que a política interfere, basta dizer
que até o coronel das Forças Armadas, ele é promovido por antiguidade e merecimento. Após os generais, eles são nomeados. Então é por isso que são condenados aqueles oficiais das Forças Armadas, os generais, porque eles são obrigados a participar da política, por A ou por B, porque senão eles não chegam a galgar aqueles postos. Então, exemplo, quem conhece a lida da polícia, como a dos militares como tu, tem que saber que isso existe. Então, tem que opinar pela política. Ou tu acha que esses generais aí não opinaram por A, mas B, sistema de direita ou esquerda? É inevitável. Tu sabes, e a posição nós temos que tomar em tudo. É a mesma coisa que no nosso lar. A hora que os nossos filhos, nós que abastecemos o lar, eu falo do exemplo da minha família, nós que somos que controlamos em tese o lar, a hora que os nossos filhos começarem a opinar de uma maneira diferente, divergente, nós temos que nos impor. E então é isso aí. Nós temos que nos posicionar em qualquer situação na nossa família, quanto na política, porque ela interfere em tudo do nosso mundo. Vejam só, agora o Brasil que seguir uma política local e não seguir a política internacional da OPEP, que seja do petróleo, está aí, ó, a alta imensa dos combustíveis e agora quase que incontroláveis. E com essa alta do combustível nós temos que saber, pelo menos as pessoas mais inteligentes têm que saber que tudo depende disso, o nosso vestuário, a nossa alimentação, tudo. Nós temos a nossa malha rodoviária, independente de outros países da Europa, que tem a malha ferroviária abundantemente, nós aqui dependemos muito do combustível. Então nós temos que saber isso. Mas, assistindo o programa Pauta Livre, além de conhecimento, cultura e notícias, tudo isso, quem assiste e é assíduo espectador igual a ti, não pode dizer que tem desconhecimento de causa. Embora com a tua opinião, lógico. Agora sim, Alexandre Marques, Zona Norte de Porto Alegre, esse nosso expert na área do esporte. Expresso da Várzea. E ele diz assim: boa noite, Severo. Continua a chuva na Zona Norte, horrível. O que aconteceu no interior do estado? Pessoas perdendo tudo e até a casa, sabe, sendo levado pela água. Ele está se referindo que apareceu realmente nas reportagens e nós assistimos. É muito triste e lamentável. O Alexandre Marques também continuou dizendo assim: política no Brasil é tudo farinha do mesmo saco. Uma hora estão uns contra e o outro, na próxima eleição, eles estão juntos e abraçando, e o povo fica em segundo plano. Esta é a realidade do Brasil. Embora que seja a realidade do Brasil, essa desesperança que o povo tem em dizer que nada muda ou que são farinha do mesmo saco, aqui não pensa em botar alguém que seja honesto na sua visão, não ajuda em nada. Não adianta opinar se não dá uma solução. E dizer que não dá nada ou não leva a nada é uma desesperança. E é isso que nós não vamos apregoar em momento algum. O nosso programa tem que ter esperança, tem que sempre escolher algo de melhor. Se existe 10 pessoas e todos são ruins, nós somos obrigados a escolher o menos ruim e excluir 9 para que vá melhorando a nossa política. Infelizmente, o jogo da política é esta. Basta dizer, por isso que tem essa opção do PL, a possibilidade de se juntar com o PT, como o presidente Jair Bolsonaro, que foi obrigado a se unir em alguns casos com o Centrão, que é aquele grupo político que vai de acordo com a conveniência. Mas quem não se insere nessa política não governa. Aqui o nosso presidente da República, ele não governa. Basta dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro, todas as decisões que ele tomava eram vetadas pela Justiça ou pelo Supremo. Então quem pensa que o presidente faz aquilo que tem intenção, mesmo que seja bom de boas intenções, o nosso sistema presidencialista deixa ele de mãos atadas. Vamos ver agora, o presidente Lula, havia muitas opções para o Supremo, ele indicou o Zanin. Disse que
o livre-arbítrio era dele. Agora, Procurador-Geral da República, a associação indicou 3 por competência ou pela hierarquia que deveria, e ele diz que, independente do que eles pensam, ele vai escolher alguém da sua confiança. E esse é o órgão que fiscaliza atitudes jurídicas tomadas pelo presidente ou pela presidência. E aí como é que fica? Nós ficamos à mercê. O Alexandre Marques diz assim, ó: sou do tempo da Arena versus MDB, na década de 70. E agora é bolsonaristas versus lulistas. E saudades do Enéas. É isso aí. A opinião tem que ter. É independente. Aqui nós dissemos que nós damos liberdade de pensar, como eu falei com o Lauri, não é questão de optar por direita ou por esquerda. Claro que nas nossas maneiras de nos postar, você já sabe de que lado nós estamos. Mas não precisa estar tão escancarado. Nós temos que decidir pelo que possa ser de melhor para o nosso país. Embora que nós apoiássemos, vamos dizer, o presidente anterior, o presidente atual, nós torcemos para que ele tenha um bom governo, porque se caso afundar, nós afundamos junto. É a mesma coisa que um piloto do avião. Se nós torcemos contra ele e ele vier a acontecer algo com ele, nós caímos junto. Então nós temos que torcer, porque nós estamos num paraíso, num país tropical, independente, livre de furacões, terremotos, maremotos. É um país, é um paraíso. Então a política não pode destruir esse paraíso que nós temos. Temos que torcer pelo nosso Brasil. O Laurênio Pinto diz assim, ó: amigo, estou ciente de tudo referente aos assuntos de política e outras coisas mais. Mas como está cada vez mais difícil escolher no meio político, toda hora mudam de lado, mudam de opinião. É isso aí, mas eles são políticos, mas nós não podemos ter esse pensamento. Nós não podemos estar mudando de opinião. Nós temos uma linha a seguir até que nos provem o contrário, e essa nossa linha seguida nós podemos mudar a qualquer momento. Nós não nos confundimos. Eu não teria condições de ser político em hipótese alguma. Pela minha maneira, eu não seria simpático a muitas pessoas e com isso não teria eleitores, né? Agora, quanto ao posicionamento, nós que não nos temos como perfil de político, nós temos que ter a nossa opinião, com certeza. E é isso aí. O Laurinho disse assim, ó: tá igual a ser gremista e torcer para o Inter, ser campeão da Libertadores. KKK, claro que é isso aí. E quem diz que faz isso é mentiroso, ou politicamente dizendo, falta com a verdade. Aqui, por exemplo, que nós somos essa acirrada disputa de cada um tem a sua opção de coração de ser gremista ou ser colorado, e com certeza um sempre torce para que o outro não deslanche, como é o caso. Isso aí sim, isso aí eu não me canso de dizer, mas isso é no futebol, é uma outra história. Pouco interfere, esse sim, tu pode dizer que pouco interfere na nossa vida. Eles ganham milhões, bilhões, trilhões e nós não ganhamos nada. Essa aí é futebol, não é a nossa realidade. Não é o caso da nossa economia ou do nosso país. Qualquer coisa que aconteça interfere no nosso dia a dia, na nossa família e no nosso modo de viver. Com certeza, são coisas diferentes. Nós aqui nós estamos falando em âmbito geral. Em âmbito geral, porque aqui não é o programa Giro da Várzea que só se fala do futebol, não, nós falamos do todo. Então, futebol é uma coisa e a nossa vida, o nosso cotidiano, que ele pode sofrer uma interferência imediata em razão da política, é uma outra história. A pauta aqui é livre, é por isso que eu digo. Então, aqui, por isso que eu cutuco para que vocês deem a sua opinião, para que digam alguma coisa, por A ou B, mas é válido e é necessário. Assim é o nosso programa. Liberdade de expressão, liberdade de opinião, independente de ideologia política. Desta forma, é uma conversa entre amigos. Com os amigos nós dissemos qual a nossa opção, qual o nosso gosto e qual os interesses que nós temos na nossa vida.
Isso aí. Vou lá quase ao fim do programa. Há pouco estive no Estúdio 2, esse estúdio lindo aqui também, um pouco da nossa sinopse. 21 horas e 54 minutos. O tempo urge. E nós temos o nosso programa para dar continuidade. Claro que eu gostaria de estar só falando com vocês, mas hoje o público está meio tímido, como eu disse. E alguns só dão aquela entrada e depois saem do programa. Mas tem tempo suficiente para estarem conosco ali assistindo o nosso programa, se não agora, posteriormente, porque fica inserido ali na nossa página do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Hoje também, olha, Lauri, tu que é desportista, hoje é o Dia Nacional do Taekwondo. Taekwondo, hoje é o Dia Internacional. Parabéns a todos os esportistas, seja de Taekwondo, Karatê e tudo mais. Hoje é deles, hoje é dos Taekwondos. Também que turistas estão evitando a Califórnia, lá nos Estados Unidos, porque a descriminalização, palavra difícil, de furtos até $900 está apavorando a população e as autoridades. Estão havendo saques imensos e já cogitaram aqui da possibilidade de ter um valor X para descriminalizar. O exemplo está lá, Califórnia, um estado desenvolvido nos Estados Unidos, e a situação está insuportável. Turista, então, nem pensar, nem pensam em ir lá. E os moradores de lá, aquele povo ordeiro, está apavorado. Quanto a Libertadores, aquele grande apresentador da Band que já estava perdido na vida, mas o Milton Neves o ressuscitou e o trouxe para a TV, e agora ele se tem como que a previsão, e ele entende tudo do esporte. E ele previu que na Libertadores o Fluminense vai vencer ao Inter, com certeza, no confronto. E já deu, inclusive, vou tomar uma aguinha aqui. Aumentei o tom de voz aqui, e daí já me deu uma irritação na garganta. Mas como eu disse, então o Neto, além de dizer que o Fluminense deve ganhar do Inter, segundo a sua previsão e o seu entendimento expert que ele é no futebol, e diz que também o Fluminense deve ser campeão da Libertadores desse ano. Mas é a opinião do Neto, aquele homem que não dá para ter muita credibilidade. O segmento do comércio teve o pior primeiro semestre em quase 20 anos. É notícia que nós não gostaríamos de dar. Nós estamos torcendo pelo Brasil. Isso é que eu disse, mas é notícia. O Brasil já está com 130 bilhões no negativo. São notícias tristes, lamentáveis, que depõem contra a nossa economia. E nós temos que torcer para que nosso Brasil cresça cada vez mais. Quem pensar ao contrário não é um patriota ou não é um brasileiro. Esse Brasil aqui precisa crescer, como eu digo, é um paraíso. Nós estamos num paraíso e não podemos deixar que a política, tanto a política econômica, destrua o nosso país diante a projeção do mundo, que é o que interessa. Nós estamos numa economia global participando dela. Aquele projeto, o Cavalo Taradão e a Égua no Sil, que foi apresentado em 4 escolas no Rio de Janeiro e mostrou nas redes sociais, a sindicância do prefeito lá do Rio detectou que foram pagos R$50 mil a esse projeto desta peça. E segundo disse o prefeito, esses valores deverão ser devolvidos, eu acredito que pelas diretorias dos colégios. E é uma peça que está apresentando para crianças e categoria. Parou agora, diante da imprensa, né? Parou de ser, mas era categoria livre para criancinhas. E olha o título: O Cavalo Taradão e a Égua no Sil. E diz que é uma peça artística. Um comentarista falando do esporte, um comentarista da TNT Esportes, ele cobre também a Copa UEFA, o André Henning, nem deveria dizer o nome,
mas ele prevê que o Fluminense será o campeão da Libertadores. São aqueles homens que se têm por muito entendidos. Repórteres esportivos da Band, todos apostaram que o Inter seria derrotado, e por goleada, lá daquele time lá do Bolívar, né? E ele perdeu nas duas oportunidades. Mas como eles são os comentaristas de uma rede de TV, ganham muito dinheiro e eles se têm como entendidos em tudo. O governo do Paraná, o Ratinho Júnior, como o filho do Ratinho, apresentador de TV, ele suspendeu os desfiles de 7 de setembro em todo o estado. Ele diz que gastos são muito e está em crise. Para terminar o nosso programa e a nossa sinopse, em Jaguaré, lá no Espírito Santo, armamentos apreendidos pela polícia eram fabricados no fundo de um quintal como uma impressora 3D, inclusive submetralhadoras artesanais e que matam pessoas. Foi uma grande descoberta da polícia e lamentável que essa nova tecnologia seja usada para o mal. Também que o presidente Lula visitou Fortaleza. Na frente do hotel foi feita uma cobertura, um vídeo por um popular que foi mostrado nas redes sociais. Muita polícia, muita segurança, mas nem apoiador, nem manifestante. Mas chuva lá fora, que ainda vai continuar e deve chover a noite inteira, mas nós esperamos que lá na quarta-feira teremos tempo sem chuva. Mas eu só tenho que agradecer aos poucos espectadores que nós tivemos no dia de hoje. Mas foram pessoas que deram a sua opinião e enriqueceram demais o nosso programa Pauta Livre, que é uma conversa entre amigos. Mas então não esqueçam, no pré 7 de setembro, quarta-feira, estaremos aqui, se Deus quiser, e Ele vai querer com certeza, novamente para o nosso programa. Então o nosso encontro será às 21 horas, lá no 6 de setembro. Nosso muito obrigado, fiquem com Deus. Noite chuvosa aqui na nossa região, mas diz que amanhã deve dar uma parada estratégica. O interior sofre demais. O Cunha, lá de Capão da Canoa, meu amigo, na última hora ele diz assim, ao apagar das luzes ou fechar das cortinas: boa noite, amigo Pepe. Como é meu apelido lá da infância, diz assim: vou arriscar um palpite em quem vai ser campeão da Libertadores. Será o Boca Juniors. Mas, como vocês sabem, e se não sabem eu vou dizer, ele é gremista. Com certeza não iria apostar no Inter. Muito obrigado, Cunha. Seja qual for a tua opinião, obrigado por estar conosco, direto de Capão da Canoa, abaixo de chuva. O nosso boa noite, obrigado. E não esquece, o nosso encontro chega um pouco antes e não ao término do programa. É lá no dia 6, 21 horas, nosso encontro. Boa noite e fiquem com Deus. É o Pauta Livre que se despede.